Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual é o horário que você está vendo esse podcast, mas seja bem-vindo. Meu nome é Eduardo Albieri, trabalho na Quark Investimentos e fomos convidados aqui pela SPX para bater um papo com Paulo Capelletti. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de apresentar minha sócia, Stephanie. Fale um pouquinho de você, por favor. Olá, pessoal. Me chamo Stephanie Vitória, faço parte da Quark Investimentos junto ao Eduardo. A gente tem uma operação de 2 anos de escritório e bora conversar hoje com o Paulo para entender um pouquinho sobre tudo. É isso aí, Sté, bem-vinda. Bom, a SPX, uma gestora de recursos global com mais de 58 bilhões de reais ativos sob gestão. É uma grande parceira nossa, fez um convite aqui para a gente fazer um bate-papo aqui sobre macroeconomia. Então aqui estamos com Paulo Capelletti, economista focado em Brasil, um grande desafio que ele tem aí no dia a dia, né? Fazer análise do Brasil. Enfim, fale um pouquinho da gestora global, 6 lugares no mundo. Enfim, fale um pouquinho de você aí da gestora. Show, obrigado pessoal. Bom, é isso, eu sou o Paulo, estou aqui na SPX, já vai fazer uns 5 anos, né? Como você falou, é uma gestora gigante, né? É bom que a gente tem muito trânsito, hora a gente está aqui no Brasil, a gente vai para os outros escritórios também acompanhar melhor a discussão que está rolando globalmente. Eu faço esse acompanhamento de Brasil, mas como vocês sabem, a gente tem que também estar de olho em tudo, né? Então, economia americana, China, acho que a gente vai acabar discorrendo sobre esses temas aqui também, né? Eu estou aqui, né, como eu falei, há um tempo eu comecei olhando países emergentes no geral, olhava África do Sul, Chile, Colômbia, né, fazendo esse acompanhamento, indo e voltando também direto, entendendo como é que estava a situação. E estou na equipe de Brasil já faz 1 ano e meio, mais ou menos, junto com o economista-chefe, né, o Gabriel Artung e o Mário Carvalho, fazendo acompanhamento de Brasil. Acho que no geral é isso, a gente pode tocar o bate-papo aí pela frente. É isso aí, Paulo, seja muito bem-vindo. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre o cenário macroeconômico, né? Vamos dar uma viajada aí pelo mundo, passar pelos Estados Unidos, Europa, China, e vamos ver onde que o Brasil se insere dentro de todo esse contexto. E para começar, né, vamos falar aqui do assunto que é mais falado aí nas últimas semanas, né, que é a taxa de juros americana, né? O Fed aí, mais uma vez, manteve a taxa de juros entre 5,25% e 5,50% ao ano. O mercado, no ano passado, imaginava que ia ter mais cortes, que ia começar o corte esse ano. Agora ele já está vendo que não vai ter muito corte. Enfim, fala aí para a gente, qual que é a visão da SPX, como é que você vê essa questão da inflação, da taxa de juros, do Fed? Perfeito, Eduardo. Não, antes de mais nada, a gente costuma só dar um disclaimer, né, quando a gente faz essas participações, que a visão que eu vou dar aqui é a visão do time de macroeconomia da SPX, não necessariamente reflete a visão da gestão, tá? Mas indo para a sua pergunta, assim, a nossa visão dos Estados Unidos é que as coisas estão caminhando numa direção que a gente esperava, mas de uma forma lenta. Acho que a atividade tem desacelerado, tem mostrado sinais de que a economia permanece crescendo num ritmo robusto, né, forte, mas desacelerando, né? Acho que isso é importante começar com essa declaração, porque isso diz pra gente que a discussão hoje é quando que o Fed vai começar a cortar, e não se o Fed vai voltar a subir juros, né? Acho que esse risco ele meio que saiu do debate, dado que a economia está desacelerando devagar, mas está acontecendo, né? E aí, assim, dado que a gente está nessa discussão de quando que o Fed começa a cortar, acho que o principal foco ele vira para a inflação, né? Hoje o nosso cenário é que a inflação ela continue caindo, mas de forma muito lenta. A gente espera o core do PCI, né, que é aquela parte da inflação que o Fed mais olha, que chegue no final do ano em 2,8. É uma inflação em que o Fed, acho que ele tem condições de começar um ciclo de afrouxamento modesto, mas sem muita convicção para, enfim, sinalizar de fato um ciclo mais robusto de cortes, né? Então, acho que nesse cenário, pelo menos esse ano, da forma como a gente vê, a gente não entende que o Fed ele vai ter convicção suficiente de que a inflação está convergindo para a meta a ponto de ter confiança e sinalizar um ritmo de afrouxamento monetário mais significativo. Então, nesse cenário, a gente tem um corte de juros esse ano, né, para o Fed, e mais 4 cortes no ano que vem, né, mais 100 bases de cortes no ano que vem. Então, assim, é um cenário ainda que
eu diria, copo meio cheio e meio vazio, né? Assim, acho que é um cenário em que o Fed continua, acho que conservador, né? Acho que não dá para ter muita animação, pelo menos com os dados que a gente tem hoje, né? Pode acontecer de mudar? Pode. Eu acho que o que levaria a alguma mudança de cenário é uma desaceleração mais forte no mercado de trabalho nos Estados Unidos, tá? Que é algo que a gente tem pouca, em relação a algumas outras variáveis, um pouco menos de previsibilidade. Porque o mercado de trabalho nos Estados Unidos, quando ele muda, ele costuma mudar um pouco mais rápido, tá? Uhum. Então, acho que se o mercado de trabalho der alguns sinais nessa direção, a gente pode começar a discutir um pouco mais do que um corte esse ano, tá? Mas acho que hoje a nossa visão é essa. Legal. Um corte esse ano, 4 cortes totalizando 100 bases ano que vem. Isso então, aí. vocês estão vendo, final de 2025, os juros americanos entre 4 e 4,25. Exato. Bacana. É um sinal, é um cenário ainda de juros elevados, né? Mas acho que numa direção ali de queda que pelo menos eu acho que tende a resolver um pouco dessas tensões e distensionar um pouco e dar alguma direção. Acho que, embora quando o Fed comece a cortar e o mercado já espera que o Fed vá cortar juros em algum momento esse ano, eu acho que, embora isso já esteja precificado, né, acho que o início de um ciclo de cortes ele tende a aliviar um pouco, distensionar o mercado, porque Muita expectativa. Isso, acho que via a eliminação desses riscos de cauda, né, que as pessoas ainda têm, dada a volatilidade dos dados de inflação de curto prazo, né. E, Paulo, a gente tem escutado, né, que muitos economistas estão falando sobre uma possível recessão. O que você acha sobre isso? Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, de fato. Assim, eu acho que é difícil a gente pensar numa recessão com o cenário atual, em que a economia, a atividade econômica segue resiliente em quase todos os países mais relevantes do mundo, né? Sobretudo nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem visto é uma desaceleração lenta, mas ainda muito robusta do crescimento econômico, tá? Eu acho que o risco de uma recessão, ele deveria voltar a ser discutido caso o Fed tenha que voltar a subir juros, né? Esse parece hoje estar um cenário de cauda, né? Não está no cenário base, a gente acha que é um risco pequeno, mas o mecanismo pelo qual eu esperaria que uma recessão acontecesse seria via uma política monetária ainda mais restritiva do Fed do que ela já está, tá? Do contrário, assim, acho que é mais um case de as economias grandes, né, tipo, mais importantes, desacelerarem lentamente, com o mercado de trabalho ainda robusto, e a inflação convergindo lentamente para níveis mais baixos, tá? Perfeito. E olhando agora, no final do ano, a gente deve ter as novas eleições, certo? Os candidatos são os mesmos, né? Do lado dos democratas a gente tem o Biden, do lado dos republicanos a gente tem o Trump. Você acredita que os juros ele pode ter alguma trajetória diferente de acordo com, enfim, cada um dos candidatos vencerem? Eu acho que sim, Eduardo, mas eu acho que são questões que envolvem os dois programas que são muito difíceis da gente quantificar ex ante. Então, acho que tem algum prêmio de risco diferente, dependendo de quem ganhar a eleição, mas eu acho que isso vai acabar acontecendo, esse impacto vai acabar acontecendo à medida que a gente vê as coisas se desenvolvendo, tá? O nosso cenário para eleição dos Estados Unidos hoje, ele é de uma disputa bastante acirrada, sabe? Eu acho que a gente tem pouca convicção, né, de quem de fato ganha a eleição, acho que muito pouca gente tem essa convicção de quem ganha a eleição. As pesquisas basicamente estão refletindo o empate entre os dois candidatos, né? O que a gente sabe hoje é que vai ser uma eleição bastante tensa, uma eleição bastante acirrada, e quem deve levar por uma margem pequena, né? Isso traz pra gente alguns riscos, né? Então, assim, acho que o Biden ganha a eleição, acho que provavelmente vai ter alguma contestação do Trump via judicialização dos resultados, alguma turbulência pode ter no país, etc. Como já aconteceu, né? Como já aconteceu antes, exatamente. Mas assim, fazendo esse disclaimer dessa incerteza e do fato de ser um close call, né, a gente acha que o Trump tem uma vantagem.
Então, se fosse para a gente pegar um cenário base, acho que o Trump ganha as eleições. E por quê? Acho que o principal indicador, embora as pesquisas elas estejam ali dando um empate, tem um indicador que é historicamente importante para a gente pensar a possibilidade de eleição ou reeleição, que é a popularidade, né? E a popularidade do Biden, ela tem ficado em níveis baixos, né? Tipo assim, baixos no nível em que, historicamente, os incumbentes, né, aqueles caras que estão tentando se reeleger, eles não foram reeleitos, né? Então ele não está apresentando um nível de popularidade condizente historicamente com esses níveis pelos quais ele seria reeleito. Acho que esse é um ponto relevante. Então a gente acha que o Trump deve vencer a eleição. Tem um ponto bastante interessante também nessa dinâmica, que é a composição do Congresso também. O que esperar da composição do Congresso? Porque isso vai ser importante para esse efeito que você comentou, Eduardo. O que pode acontecer com juros, né? Porque a depender da composição do Congresso com o Trump ou com o Biden, as coisas podem mudar bastante. E aí a gente tem o seguinte cenário. O Senado é muito provável que ele permaneça republicano, né? Hoje já é republicano, mas vão ter 11 assentos em disputa no Senado. Somente 11? 11. E desses 11, 9 são em estados bastante republicanos, tá? Então você tem uma vantagem ali para os republicanos manterem a maioria no Senado. A Câmara, eu acho que é mais difícil saber, eu acho que também é um close call, assim como quem vai ser o novo presidente, mas o que a gente tem observado nos últimos anos é que quem é eleito presidente também leva a Câmara, tá? Então, quais são as possibilidades aqui? Se o Trump ganha a eleição, como a gente espera, é provável que ele leve tudo. Leva o Senado e leva a Câmara. Se o Biden ganha a eleição, aí nesse caso a gente vai ter um Senado republicano, provavelmente, e uma Câmara democrata, tá? Então, no caso de Biden ganhar a eleição, parece um pouco um cenário de mais do mesmo, né? De continuidade ali, continua ali essa dificuldade política, qualquer um dos dois que vai ser eleito, né? Vai continuar uma polarização, né? Muita resistência, muita oposição. A gente sabe que hoje em dia qualquer presidente tem um cap maior de popularidade, né? Por causa da polarização política. Então, acho que o cenário de Biden é um cenário de maior continuidade. No caso do Trump, a gente não acha que é um cenário disruptivo, mas é um cenário um pouco diferente do que se o Biden fosse reeleito, por significar maior pressão inflacionária, tá? Acho que tem ali alguns canais pelos quais a gente poderia esperar alguma pressão maior nos níveis de preço se o Trump for reeleito. Para citar alguns, eu acho que o principal deles é a frente de tarifa com relação à China, né? Então, acho que o Trump ele tem sinalizado um desejo de escalar essa guerra comercial, né? Não que o Biden também não o fizesse, mas a gente acha que num grau de intensidade diferente do que o Trump. Então, acho que a guerra comercial tende a escalar mais com o Trump do que com o Biden. Acho que outro assunto também que tem alguma capacidade de gerar algum impulso um pouco mais inflacionário, sobretudo mais a médio prazo, é essa questão da imigração, né? Porque atualmente os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o que eles têm mostrado... Emprego, né? Exato, em pleno emprego, mas ao mesmo tempo você tem um sinal positivo vindo de um deslocamento positivo da curva de oferta de trabalho ali. Então você tem um aumento de taxa de participação, mais pessoas trabalhando. Existe um efeito dúbio ali, porque também você tem mais gente consumindo na economia americana. Certo. Mas o ponto é que você tem também ali uma flexibilidade dessa oferta de trabalho via fluxo migratório, tá? Então tem uma discussão de que isso pode estar arrefecendo ali as pressões inflacionárias vindas do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, caso o Trump ganhe, acho que também isso poderia ser uma outra fonte, esse influxo reduzir e você ter ali alguma pressão maior, sobretudo no médio prazo, no mercado de trabalho nos Estados Unidos. E acho que outras questões relacionadas aos conflitos geopolíticos, né? Acho que o Trump tem uma preferência maior de deixar um vácuo de poder geopolítico, né? Focar mais nos interesses americanos, e isso gera ali alguma instabilidade maior, ali um vácuo de poder,
um mundo mais caracterizado por conflitos multipolares, né, com menos protagonismo dos Estados Unidos para gerenciar esses conflitos externos, né. Então, acho que é mais uma questão de viés, mas como eu disse, assim, acho que são coisas difíceis de quantificar, né, esse impacto, né. Então, acho que a gente entende que o mercado acaba trabalhando com essas expectativas mais em relação a uma direção do que qual vai ser, de fato, o movimento dos juros. Exato. Acompanhando, né? Sim. As pesquisas estão muito apertadas, né, assim, realmente... E por isso que a gente tem preferido olhar também a popularidade, né, do Biden como indicador que seja até um pouco mais de diferenciação em relação ao que as pesquisas mostram, né? Tem-se um argumento de que a popularidade do Biden pode subir daqui até a eleição. Mas é difícil pensar, assim, o que seria um trigger para isso acontecer, né? Eu ia fazer uma pergunta, na verdade, eu vou fazer uma pergunta no sentido contrário. A gente ouve falar que a popularidade dele caiu muito pela questão dos Estados Unidos estar defendendo muito Israel em relação na guerra com o Hamas, né? Foi só isso que fez a popularidade dele cair? Tem mais algum outro fator, enfim? Assim, acho que é difícil identificar. Tem alguns grandes temas na eleição americana esse ano, né? Um dos principais é a imigração, né? E aí a política do Biden tem sido bastante contestada de imigração. Claro que muito mais predominantemente dentro das pessoas que são mais alinhadas com o Partido Republicano, né? Mas eu não diria que teve algum fator puxando para baixo, assim. Me parece mais uma questão de que existe um limite, um cap estrutural mais forte mesmo de popularidade para qualquer governante que seja, ele de direita ou esquerda, por causa da polarização, né? Então a gente tem visto isso um pouco no Brasil também, né? Tipo, a performance econômica, ela não dá mais aquela sensibilidade, perdeu essa correlação entre a performance da economia, do mercado de trabalho, o PIB, e a popularidade do governante, né? Então, embora a economia americana esteja, assim, praticamente em pleno emprego, crescimento muito robusto, você vê ali a popularidade do Biden não consegue subir, né? E não consegue subir por causa dessa polarização que está imensa nos Estados Unidos. Isso dificulta muito, acho que o trabalho dos governantes hoje traz mais instabilidade política, econômica em muitos países. A economia forte sempre foi um fator muito relevante para a popularidade do presidente americano, né? Sim. Pelo menos historicamente, quando a gente olha, né? Historicamente a gente tinha aquele ditado, né? Economia, né? É economia estúpida, né? Assim, como sempre fosse, as pessoas olham para outras coisas, mas no final das contas o que importava mesmo era a economia. Eu acho que a gente está num mundo um pouco novo, em que muitas coisas se quebraram, né? Assim, muitos paradigmas estão sendo reconstruídos, eu acho que esse é um deles, né? Inclusive inteligência artificial, né? Exato. Mudar aí toda a produtividade do trabalho, né? Bom, Paulo, falando em inteligência artificial, já tem algum indicador que mostra o impacto da inteligência artificial para nós? Ou se não, qual é o primeiro indicador que você imagina aí que vai vir com algo diferente? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu acho assim, não existe um indicador bom para ver se a inteligência artificial está tendo algum impacto na economia, né? Existe, teoricamente, até acho que o que as pessoas mais tentam olhar para tentar entender se a inteligência artificial está tendo um impacto é a produtividade, né? Só que a produtividade é uma coisa muito difícil de você, de fato, medir ela bem, né? Geralmente a gente acaba conseguindo medir a produtividade ex post, né? Depois que um tempo passou, a gente vai entender se houve ganhos de fato de produtividade ou não, né? Então, eu acho que ela apareceria como um efeito de inteligência artificial via aumento da produtividade do trabalho. Assim, as pessoas estando mais eficientes no trabalho delas, né? Isso gerando uma capacidade da economia crescer sem haver tanta pressão inflacionária, tá? Então, é um impacto que a gente tenderia a ver mais ao longo do tempo.
um impacto de acompanhamento de dados ali no dia a dia, trimestre a trimestre. A gente sabe que é um processo que já está acontecendo, né, inteligência artificial, mas é muito difícil de novo, né, de medir. Então existe uma discussão, né, se de fato é a inteligência artificial que está já tendo algum impacto no mercado de trabalho, aumentando a produtividade, ou se a inflação caiu, né, a despeito da economia ainda resiliente por outros fatores, né. Um dos fatores que poderia explicar essa queda da inflação com pouco sacrifício econômico, pelo menos até aqui, é uma configuração diferente entre a inflação de bens e serviços. A gente teve também um choque de oferta de bens muito relevante ao longo do ano passado. A China também acho que contribuiu bastante para isso, exportando deflação para o mundo, né? Via aumento de produção de bens, de carros, de veículos. Esses indicadores de pressão de supply disruptions, né, de disrupções de oferta, que pressionaram muito na pandemia e voltaram bastante depois, né? Então isso também configurou um cenário excepcionalmente bom para a inflação de bens no mundo, tá? Então, como tem coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não consegue identificar qual difícil, é... né? Qual de fato é... Exato, qual é a contribuição de cada um, né? Exato. Bom, falando de China, a gente pode ver, né, que hoje em dia a gente tem ali os Estados Unidos brigando com a China, guerra comercial, quase chegando numa guerra de vias de fato, né, ali em Taiwan, e aí a gente vê um rearranjo das cadeias produtivas mundiais, né, os Estados Unidos querendo produzir mais perto dele, né, a produção nearshore, né, enquanto a China está querendo dominar Taiwan para ficar ali com monopólio de produção dos chips no mundo. A pergunta agora, trazendo um pouquinho de Brasil, né, aonde que o Brasil se insere nisso, aonde que estão as oportunidades, né? Acho que no final das contas a gente acaba não sendo um player significante nesse processo, né, de guerra comercial. E isso acho que se relaciona com o risco do que acontece com o Brasil se o Trump ganhar a eleição, né? E a gente acha que o impacto é pequeno, né, muito pouco, porque se você pensar, acho que os países mais afetados, que acho que teriam um papel mais relevante sendo... ator coadjuvante ou principal nessa história de guerra comercial primeiro a China, né? Sim. E depois, acho que do mundo emergente, o México. Né? O México tem se beneficiado com a guerra comercial via exatamente isso que você pontuou, Eduardo, via essa questão do nearshoring, de você mudar as cadeias de produção, saindo da Ásia, indo mais para perto dos Estados Unidos, etc. Então, acho que o México é um grande beneficiário desse processo. Ele não tende a se reverter, eu acho que muito pelo contrário, né? Se a gente pensar que o Trump ganha a eleição, esse processo deve se intensificar, né? Uhum. Que com o Biden é mais uma questão de continuidade com o risco de escalada também, né? Porque a gente sabe que o apelo dentro dos Estados Unidos contra a China nessa questão de guerra comercial, ele é tanto democrata quanto republicano. Sim, né? Tem muito lado, né? E o Brasil, assim, como a gente está um pouco fora do radar nessa discussão, eu acho que o impacto seria limitado, assim. Pensando em termos práticos, acho que o que poderia acontecer é até um benefício para o setor exportador nosso, no caso, né? Porque, eventualmente, se os Estados Unidos também... A China coloca a tarifa nos Estados Unidos, né? Em exportação de soja, bens agrícolas, né? No final das contas, a China passaria a comprar mais bens agrícolas nossos, né? Então, você teria um movimento de aumento de preço, né? Via escalada e risco comercial, aumento tarifário, e um deslocamento dessa importação chinesa saindo dos Estados Unidos e indo para o Brasil. Um revés que poderia acontecer também nessa relação, e um setor prejudicado poderia ser o aço, né? Assim, acho que o Trump ele tem indicado também, né? Acho que é uma política bastante protecionista, não só em relação à China, né? Eu acho que ele não tem o Brasil não é um target específico do Trump, mas ele tem uma cabeça também de proteção setorial, né? E eu acho que a gente já viu ele taxando o aço, acho que... Mas, enfim, acho que o aço, pensando em termos macroeconômicos, para a gente tem impacto muito limitado, né? Então, assim, o net poderia até ser positivo para o Brasil, controlando para o caso em que a gente não vê, de fato, nenhum
cenário disruptivo, né? Porque também se a China começar a ficar muito mal das pernas por causa das tarifas, isso vai afetar a gente indiretamente, né? Não diretamente via efeito de tarifa, mas indiretamente via a queda do crescimento chinês, e aí as economias emergentes como um todo também começam a sofrer, aumentam os prêmios de risco, né? As condições financeiras pioram e tal. Mas acho que a princípio, pelo que a gente espera, e pelo que o Trump pode, de fato, fazer, né, dada a legislação e tal, acho que no nosso caso, a gente não espera nenhum impacto relevante, ao menos nenhum impacto relevante direto. Tá? Bom, a gente começou o podcast falando de juros americanos. Agora vamos voltar aqui para o Brasil, entender um pouquinho da sua visão sobre o que vai acontecer aí em 2025. As previsões já têm mudado bastante, então... Explica um pouco para nós o que vocês estão pensando. Ótimo. Nosso cenário hoje é de taxa Selic parada, basicamente até o fim do ano que vem, né? Mais nenhum Zero corte. cortes. Zero cortes. Acho que a gente vem com essa cabeça de que o ciclo acabou desde da última ata do Copom, né? E que, na verdade, desde a última decisão que a gente viu que houve uma divisão, né, no Copom. A gente entendeu que quando aconteceu, essa divisão já ia impactar de fato nas expectativas de inflação. As expectativas de inflação iam começar a subir pela leitura do mercado em relação à divisão que teve, né? E isso inevitavelmente ia fazer com que o espaço remanescente para cortar juros caísse muito. Nas nossas contas, o ciclo tinha acabado ali. Acho que de fato isso se provou correto. Acho que tem ainda uma incerteza bastante grande em relação ao cenário de juros para frente. A nossa visão de manutenção é basicamente porque a gente enxerga riscos para cima e riscos para baixo e que no final das contas esses riscos são equivalentes, né? A gente sabe que na prática é difícil o juros ficar parado assim por tanto tempo, né? No final das contas, no mundo real, as incertezas se realizam, seja para um lado ou para o outro, né? O que poderia acontecer que eventualmente levaria o Banco Central a subir juros, né? Acho que um candidato potencial poderia ser uma piora na discussão fiscal ou uma piora de percepção de credibilidade em relação ao Banco Central, né? As expectativas de inflação. Potencial se diz para a presidência do Banco Central. Não, eu digo de fator que poderia levar o Banco Central a subir os juros, né? Tipo assim, um candidato potencial, um choque potencial, alguma coisa que acontecesse que levaria o BC a subir. Então, acho que a gente pode pensar em alguns. Eu acho que o principal, seria uma situação fiscal mais frágil a ponto de afetar muito a taxa de câmbio. E também, eu acho que dentro dessa discussão tem essa questão da credibilidade do Banco Central afetando as expectativas de inflação, né? Então, acho que se a gente vê ao longo dos próximos meses uma piora aí nesse binômio, né, qualquer combinação nesse sentido, existe um risco, sim, do Banco Central ter que voltar a subir juros, tá? Por que a gente acha que atualmente esse não é o nosso cenário base, né? E assim, eu vou meio que falar do componente monetário e depois a gente pode até entrar no fiscal, que eu acho que é mais espinhoso e mais complexo. Sim. Mas do ponto de vista monetário, a gente tem visto uma tentativa de correção dos integrantes do Banco Central, né, que votaram na última reunião para um corte maior, né, de 50 bases, tentando recuperar essa credibilidade e tentando conter essa piora nas expectativas de inflação, né? Então, esses membros que votaram por 50, acho que eles têm mostrado uma postura mais conservadora, mais rock, indicando, de fato, que eles devem votar para zero na próxima reunião do Copom, numa decisão unânime, né? Do lado monetário, acho que esse é o cenário base. Se isso acontecer, eu acho que ajuda a conter esse processo de piora nas expectativas de inflação, o que a gente já tem visto acontecer recentemente, tá? Acho que a questão fiscal ela é mais complicada, tá? A gente tem visto mais ruídos recentemente, uma preocupação maior do mercado. Eu acho que ainda é um ponto que tem... Bastante ruído. Uma baita preocupação. Exato. Então, eu acho que isso é um risco altista, tá? Eu colocaria como risco altista. Um risco baixista é o Fed começar a cortar juros antes do que a gente espera, né? Sim. Então, a gente tem aí esse cenário do Fed começando a cortar juros em dezembro,
Mas pode acontecer, acho que um cenário aí caudal, o mercado de trabalho começar a enfraquecer mais nos Estados Unidos, a economia dar mais sinais, ou melhor ainda, se a inflação começar a vir mais baixo sem tanta desaceleração econômica, né? Um perfil mais benigno, uma dinâmica mais benigna na inflação dos Estados Unidos. E o Fed cortar mais, sobretudo um corte ou 2 cortes a mais esse ano e ter mais segurança de fazer um ciclo mais contundente no ano que vem. Então a gente poderia voltar a rediscutir aqui no Brasil uma queda de juros, né? Então você tem aí essas coisas para os dois lados, né? Acho que desses fatores todos, o mais difícil que a gente tem se empenhado mais em discutir aqui é o fiscal, né? E o político? A gente sabe aí que no final do ano a gente vai ter uma nova indicação ali para o presidente do Banco Central, né? Uma indicação ali do Fernando Haddad, né? / Lula. Uhum. E não corre o risco do Banco Central ali perder um pouco da parte técnica e começar a baixar os juros por uma situação política? Eu acho que esse risco ele vai continuar no radar, assim, seja nosso ou seja do mercado, até que de fato o novo comitê de política monetária, né, o novo Copom que vai assumir com o novo presidente do Banco Central no ano que vem, de fato, acho que prove para o mercado com ações, né, e conquiste essa credibilidade, né. O que a gente sabe hoje é que vai ser muito difícil qualquer um que seja o novo presidente ou a nova presidente ter essa credibilidade ex ante, né, dada, enfim, as indicações que a gente tem visto, os nomes que são discutidos. Nosso cenário aqui é de que, enfim, acho que a gente não coloca na conta nenhum cavalo de pau do Banco Central. Acho que tem aí uma perspectiva de um Banco Central que seja técnico. O que a gente acha que também é um Banco Central que deve acomodar um pouco mais os choques e trabalhar ali com uma parte um pouco mais alta da banda de inflação, tá? Isso é o que o mercado, essencialmente, eu acho que tem esperado dessa nova diretoria do BC, dessa nova presidência do BC, que vai assumir no ano que vem. E eu acho que isso meio que tá no preço, assim, acho que tá na expectativa esse cenário, né? Qual a implicação prática disso? Eu acho que, assim, se isso for de fato ser concretizado, a gente não deveria ver, pelo menos até onde a vista enxerga, uma reversão das expectativas de inflação em torno da meta em 3%, né? Uhum. Eu acho que a gente deveria ver as expectativas de inflação, sim, parando de piorar, mas ainda desancoradas para o que o Banco Central deseja, né? Então, ali mais perto de 3,5%, essas expectativas longas, né? Eu acho que para você ter uma expectativa de inflação longa, de fato ancorada nos 3%, acho que essa nova diretoria do Banco Central ela vai ter que mostrar com ações mesmo, né? E conquistar essa credibilidade do mercado, tá? O governo chegou até a abrir uma discussão para ver se aumentava a meta, né, da inflação novamente, né? Sim. Provavelmente, não sei se eles vão querer seguir a atual meta, né? Assim, é um risco. Eu acho que é um risco, acho que esse risco já foi maior, né? Acho que pelas sinalizações mais, enfim, dos últimos meses e até da discussão que houve no ano passado, né? Acho que o Haddad teve um papel importante em, acho que limitar, acabar com essa discussão, acho que reafirmando ali um comprometimento com a meta de 3%, a gente já tem indicações que o novo arcabouço, né, o framework de política monetária, acho que ele vai mudar só, de fato, o tempo, né, em que o horizonte, né, pelo qual o Banco Central ele entende que a inflação ela tem que convergir para a meta, mudando de um período discricionário para a meta contínua e reafirmando a meta em 3%, né. Dito isso, acho que é isso, assim, acho que invariavelmente, independente da nossa opinião, a gente entende que o mercado ele vai continuar carregando esse risco de mudança de meta, muito também por conta do fiscal, né? Acho que se a política fiscal ela não muda, a gente entende que a política do governo de gastos ela é quase que incompatível com uma meta de inflação de 3%, então não adianta nada você ter um monetário ali, vai ter que ter um monetário super restritivo, porque basicamente a política fiscal não está em equilíbrio, né? Então acho que isso alguma hora ela tende a se realizar para um lado ou para o outro, então o mercado vai acabar carregando esse risco. Na nossa visão, eu acho que isso, no cenário atual, com as informações que a gente tem, os cenários que a gente trabalha, é um indicador mais no sentido de
tirar ali uma discussão de queda relevante da taxa de juros, tá? Então, quando a gente fala assim, bom, pode acontecer que os juros comecem a cair, a Selic cai no ano que vem. Não é o nosso cenário é do juros parado. Mas o ano inteiro. Mas caso caia, a gente também não vê o espaço grande, tá? Justamente por isso, tá? Com as expectativas de inflação desancoradas, com o fiscal que continua ali, loose, né, que a gente chama, tipo um fiscal ali que é expansivo, né? Então, algum movimento ali que a gente também espera de parafiscal, embora limitado, a gente acha que tem algum movimento ali de BNDES, de bancos públicos, não como foi na Dilma lá atrás, mas também ali ajudando a economia a permanecer aquecida. Acho que isso tudo limita um pouco o espaço de queda de juros, mesmo no caso em que o externo ajude, tá? Então, a gente pode discutir, eventualmente, nesse cenário otimista, uma Selic de 9,5 ou 9,25, mas a gente voltar a discutir uma Selic de 8, 7,5, acho que... Ainda está mais longe. Acho que é muito difícil. Legal. Tá. Paulo, entrando um pouco no fiscal... falando sobre o arcabouço, né, que foi bem recebido sim. Mas parece que agora não vai ser seguido nem aí no primeiro ano. O que a gente pode esperar? O arcabouço fiscal, acho que assim, ele foi de fato muito bem recebido quando foi feito, né? Acho que até nos primeiros dias ali gerou bastante ceticismo, etc., mas acho que com os meses ele foi acabando, né, sendo bem assimilado pelo mercado, enfim. Mas a grande verdade é que o arcabouço, ele não conversa, ele não se sustenta com duas premissas muito fortes que a gente tem de cenário, tá? A primeira delas é a política de valorização do salário mínimo, né? E a segunda é a rigidez orçamentária. Acho que essas três coisas, o arcabouço fiscal, a política de valorização do salário mínimo e a rigidez que você tem no orçamento, basicamente aqui em outras palavras, os mínimos constitucionais, né, é impossível eles valerem ao mesmo tempo por um longo período, né? Então, assim, alguma das coisas tem que cair, assim, não dá para ter as três juntas, tá? Então, por isso que sempre houve esse ceticismo, ora mais, ora menos em relação ao arcabouço, né? Pela incompatibilidade desses três pontos, tá? Qual era a questão ali no ano passado em que as pessoas, mesmo assim, né, continuavam otimistas, etc.? É que havia um entendimento que essa discussão de incompatibilidade entre essas três coisas, ela acabaria acontecendo mais à frente. Só no ano que vem, no final do ano que vem, ou quando a gente chegasse próximo das eleições, em que, de fato, ao longo do tempo, o que isso implica, né? Implica que, como os gastos das despesas obrigatórias eles estão indexados ao salário mínimo, né? E esse governo ele mudou a regra de valorização do salário mínimo para ter ganhos reais, isso implica que as despesas obrigatórias elas vão crescendo cada vez mais, elas têm ganho de crescimento real, e o teto é dado, né, de despesa total, então isso comprime as despesas discricionárias. Então a expectativa ao longo do ano passado era de que essa conta ela não fosse fechar no final do ano que vem, 2025, essa discussão ia ser muito forte prestes às eleições, porque enfim, acho que também haveria ali uma pressão maior de gastos que nas eleições não é nem necessariamente desse governo, mas todo governo no Brasil em ano eleitoral gasta mais, né? Então ali a prerrogativa era de que o arcabouço fosse ser muito contestado em 2025. O que aconteceu recentemente, essa discussão ela foi antecipada. E acho que o principal fator para isso é a dinâmica recente do gasto corrente, né? Acho que assim, é uma variável que não estava, eu acho, nas expectativas da maioria dos analistas, que é o gasto previdenciário. O gasto previdenciário tem crescido muito. Que é indexado ao salário mínimo. Tá? Então, no final das contas, essa pressão sobre as despesas discricionárias que estava no radar, ela começou a se dar de uma forma muito mais intensa, muito mais cedo do que a gente esperava, né? Qual é a saída daqui, né, para frente, né? O que esperar em relação a isso, né?
Essa seria a minha pergunta, né? Você falou que o arcabouço, a política de valorização do salário mínimo e a rigidez no orçamento não podem andar junto. Quem cai primeiro? Pois é, então acho que esse é o frisson, é o grande debate que está tendo no mercado. Essas políticas de valorização do salário mínimo e a rigidez orçamentária são muito difíceis de serem endereçadas, né? Se a gente pensar, o Paulo Guedes não conseguiu, isso era tema também do governo anterior. A Simone Tebet falou aí essa semana sobre isso, ninguém do PT foi lá e de alguma forma apoiou, né? É extremamente difícil, acho que assim, seria extremamente difícil para qualquer governo, se a gente pensar que esse é o único partido de esquerda que é governo no país, acho que é muito difícil a gente esperar que esse partido de esquerda que é de governo consiga fazer essa discussão, que já seria difícil para qualquer partido, para qualquer bandeira ideológica, entendeu? Então eu acho que a barra é realmente muito alta para ter essas mudanças, tá? Estruturais do lado da despesa, no que concerne aos mínimos de saúde e educação e essa indexação do salário mínimo na Previdência, tá? Então, o que acontece? Isso significa que o arcabouço vai implodir já agora? Enfim, eu tenho uma leitura de que eu acho que existe a possibilidade da gente fazer um arranjo para dar uma sobrevida ao arcabouço fiscal, tá? E para a gente voltar a rediscutir isso mais para frente, tá? Porque, invariavelmente, eu acho que esse arcabouço, ele tá, acho que, destinado, de fato, por isso que é o natimorto, né? Esse arcabouço... Por que isso? Porque ele é compatível com essas políticas que esse governo não consegue politicamente lidar. Então, acho que, invariavelmente, mesmo se a gente conseguir uma solução hoje, ela é uma solução temporária, tá? Eu acho que, se você acha que essa solução temporária é possível, eu acho que sim, entendeu? Acho que dá pra gente jogar um pouco esse problema pra frente e ver um pouco o que acontece, sabe? Acho que, no geral, essa tem sido um pouco a estratégia da Fazenda também, entendeu? Tem muita coisa acontecendo, vamos postergar um pouco isso, ver o que acontece, contar com algumas notícias positivas e a gente, pelo menos, vai ganhando tempo, né? A solução que eu acho que é possível, politicamente possível, acho que depende da seguinte estratégia. A primeira delas é o governo começar a atacar os gastos com previdência internamente, né, fazendo ali um microgerenciamento do gasto, vendo o que está acontecendo com a fila de... Uma reforma administrativa, ou pelo menos uma mini reforma administrativa. Alguma coisa de gestão interna ali no Ministério da Previdência. Não precisa nem passar por reforma, não precisaria passar pelo Congresso. Não. Por isso que eu acho que isso acho que isso está ao alcance ainda, tá? Acho que ao alcance, tá, entendi. Isso não é sem custo, acho que isso não é sem barulho, não é sem estresse do mercado, acho que a gente está vendo essas discussões acontecerem muito também porque o mercado tem pressionado isso acontecer, porque o risco subiu, né? Mas a gente está pensando aqui nessas soluções politicamente possíveis, né, ou factíveis de acontecer, dado que a gente praticamente descartou aqui qualquer mudança nesses mínimos constitucionais ou nessa desindexação do salário mínimo. E a gente está vendo aí a reforma da Previdência foi feita agora, 2019, né? Exato. Não completamos nem 4, 5 anos e já estamos falando de uma nova reforma, ou pelo menos que... Sim. Uma necessidade, né? Uma necessidade de uma nova reforma, né? De um ajuste. Tem uma coisa que, assim, a gente não sabe também o quanto desse aumento de gasto ele é transitório e quanto ele é estrutural permanente, né? Porque tem essa questão também da fila, né? A fila para conseguir esse benefício previdenciário era muito longa, foi uma promessa de campanha importante do Lula, zerar a fila de benefício da Previdência, e de fato a fila tem caído, né? Mas mesmo assim, acho que ainda tem muito espaço para a fila cair, ou a fila pode eventualmente aumentar. Houve algumas mudanças que foram feitas no Ministério da Previdência, junto com o planejamento, que elas acabaram também facilitando o acesso a esses pedidos de benefícios sociais ligados à Previdência. Então, esses benefícios temporários, BPC, auxílio-doença, etc. Isso tornou muito mais fácil de conseguir ser adquirido. Há quem critique, né, que está tão fácil que, de alguma forma, está afetando o mercado de trabalho, né? Tem menos oferta de trabalho e por isso até o desemprego tá caindo, né? A gente tem um estudo legal aqui disso, sabia? Não só da Previdência, mas até assim, do nível dos benefícios sociais, né? Acho que, no geral, eles aumentaram tanto de valor
que você acaba afetando ali também o que a gente chama de salário de reserva, né, da economia, né, tipo, a pessoa, se você pegar o Bolsa Família hoje, somar os benefícios sociais que tem, você consegue 60% mais ou menos do salário mínimo, né. O Então, que numa cidade pequena, às vezes, é o suficiente para alguém manter um mínimo de conforto, vai, sim. não viver bem, mas um mínimo de conforto, né? Acho que assim, por um lado, essas políticas, acho que se elas forem muito bem desenhadas, né, elas são bem-vindas, porque acho que focalizadas, né, e pessoas que realmente precisam, mas o que a gente vê ali, tem um indício dos dados, é que quando você começa a ter um volume muito alto, né, ou talvez de forma menos focalizada, você aumenta o que a gente chama, enfim, do custo de oportunidade da pessoa ir para o mercado de trabalho e procurar emprego, né? Porque se você faz um cálculo mental ali, né? Tipo assim, se você... 60% da população no Brasil ganha até um salário mínimo. Trabalhando ali 8 horas por dia, 5 dias na semana, às vezes trabalhando de sábado, né? E colocou-se uma alternativa de você ganhar 60% disso não fazendo nada, né? Então, assim, acho que você gera um incentivo distorcido, né, no mercado de trabalho, tá? Isso tem um impacto. Acho que tem alguns trabalhos também já nesse sentido. A gente fez trabalhos aqui, nós fizemos trabalhos internos nessa linha também, que isso tem limitado uma recuperação na taxa de participação, tá? E jogado a taxa de desemprego um pouco mais para baixo, tá? Então, acho que tem esse efeito também, tá? Acho que seria interessante, e até o Ministério da Fazenda tem reconhecido isso, uma questão de focalização desses benefícios. Agora, essa questão do desemprego caindo, tudo bem, pode ter influências aí enfim, desses benefícios muito grandes, diminuindo a oferta de trabalho, mas de fato a gente tem aberto muitos postos de trabalho. E aí, dado toda essa situação fiscal que a gente está falando, uma piora nas expectativas, a gente tem tido alguns indicadores interessantes, assim como o desemprego tem caído, a gente também tem crescido, né, as expectativas de crescimento têm sido cada vez mais alteradas para cima. O que você considera que são esses indicadores bons, mas com expectativas ruins, né? Por que a gente tem esse mix acontecendo aqui no Brasil? Eu acho que é legal a gente fazer uma divisão da foto, né, do cenário atual, do que a gente vê assim, do cenário macroeconômico do Brasil em termos de crescimento, inflação, conta corrente e da direção daqui para frente, né? Então, eu acho que a gente tem um cenário em que a foto é muito boa, certo, mas a direção é ruim, tá? Então, se fica um pouco nesse contraste, né? E essa foto atual, a gente pode dizer que está relacionada às reformas estruturais que o Brasil vem fazendo, né, desde 2016, e hoje a gente está colhendo esses frutos? Sim, acho que a gente também tem estudado isso e a nossa conclusão é que sim, assim, acho que essas coisas são difíceis também de você ter uma certeza em relação à intensidade, que as reformas que a gente fez no passado, elas ajudaram a melhorar a nossa capacidade de crescer, mas você tem indicadores ali que apontam nessa direção, tá? Então, a gente de fato fez muita reforma, então, desde o governo Temer, né? Acho que talvez a principal delas que explique essa questão do desemprego que você falou, Eduardo, é a reforma trabalhista, tá? Sim, mais flexibilidade. Sim. E de fato a gente vê algumas coisas interessantes acontecendo no mercado de trabalho que apontam nessa direção, né? Então, a sindicalização despencou no Brasil, né? Então, bastante. Você vê algum processo de tentar reverter algumas dessas reformas, acho que mais de uma forma lenta, um pouco mais imbricada. Então, ainda o nível de sindicalização no Brasil caiu mais do que em outros países e não tem voltado para os níveis anteriores à reforma. Um outro indicador relevante de flexibilização do mercado de trabalho é judicialização, né? Casos bastante, né? Bastante, né? Casos na Justiça do Trabalho. Que era uma insegurança enorme que tinha, né? Sim. Você conversava com o empresário, sofria quando falava de justiça trabalhista, né? Isso caiu muito, assim. Então, assim, você tem elementos que eu acho que dessas reformas que a gente fez que aumentaram a nossa capacidade de crescimento de alguma forma,
entendeu? Então, você tem notícias positivas, acho que você tem uma herança positiva, tá? Enfim, a gente acha que... Mas também ela não é essas mudanças, acho que elas não são grandes o suficientes para a gente tirar o elefante da sala, entendeu? Que é o fiscal. Porque mesmo na nossa cabeça aqui, o PIB potencial, né, que é essa capacidade que a gente tem de crescer sem gerar inflação, subiu um pouco, de 1,5% para 2%, né? Mas se você coloca 2% de crescimento a longo prazo ali, todas as simulações de dívida de longo prazo, a dívida continua subindo, né? Então, o ponto é positivo, é bem-vindo, mas a gente precisa resolver o problema fiscal. Acho que se a gente não resolver o problema fiscal, a equação não fecha. Por que eu acho que tem esse contraste? Porque além do PIB, do PIB potencial ter subido um pouco, dessas reformas estruturais lá atrás, estarem gerando algum benefício, uma taxa de desemprego mais baixa e tal, acho que o mercado de trabalho, ele sim está apertado, né? Acho que, embora a gente ache que essa taxa de equilíbrio do mercado de trabalho, que a gente chama de Nairu, né, ela caiu, mas ainda está no nível apertado, que gera alguma pressão inflacionária. Então não mas a gente não está no pleno emprego. Podemos dizer que está, mas a não. gente acha que está. Chegamos ao pleno emprego? Eu diria que a gente está abaixo do pleno emprego hoje já. Interessante. A gente tem aí uma taxa de desemprego rodando perto de 7,5%, se a gente pegar uma média móvel, e a gente está ali com a taxa de equilíbrio do mercado de trabalho, que a gente acha que essa taxa de desemprego que não gera inflação, acho que mais próximo de 8,5%. Então, ela caiu em relação ao que era antes, mas a gente está abaixo desse nível, né? Legal. Então, de novo, né? Acho que essas são coisas muito difíceis da gente ter uma grande segurança, porque são variáveis que a gente não observa, né? Então, a gente trabalha com vários elementos, vários dados alternativos para tentar estimar e ter um cheiro desse cara, né? O ponto é, assim, como o mercado de trabalho, como a taxa de desemprego está abaixo dessa taxa de desemprego de equilíbrio, né? A nossa visão é que o mercado de trabalho está sim apertado, a gente está abaixo do pleno emprego, mas ele não está tão apertado quanto o nível atual da taxa de desemprego sugere, quanto já esteve apertado lá em 2014, 2013, em que a taxa de desemprego era nesses níveis, só que para a gente, nossa avaliação, estava mais apertado lá atrás do que está hoje, entendeu? Entendi. A questão é que, assim, acho que a gente não vê muito mais espaço para a taxa de desemprego, enfim, continuar caindo sem gerar ali, ou pelo menos sem... aumentar a produtividade em geral. Né? No final acho que é isso, assim, acho que é o grande desafio que a gente tem ainda, além do fiscal, é fazer essa discussão de produtividade, né, de educação, acho que ainda é uma... Mas, principalmente, eu acho que assim, é a questão fiscal, né? Se a gente não resolver isso, acho que não tem... E a gente está falando de situação fiscal há muito tempo, né? Sim. Bastante. Paulo, a gente comentou das reformas, né? Das últimas, inclusive a gente teve a reforma tributária recentemente, mas já sabemos que precisamos de outras. O que você pensa se aí um caminho próspero de reforma, de mudanças aí que a gente precisa ter? Assim, eu acho que no meio do caminho é imperativo que a gente, de novo, né, a gente, economista meio fica falando fiscal, né, parece mas é imperativo que a gente resolva primeiro esse problema, né, antes de pensar em outras reformas, que sim, eu acho que tem espaço para fazer outras coisas, muito relevantes na área de reforma política, educação, capacitação melhor de mão de obra, né? Inclusive para trabalhar com esse desafio novo da inteligência artificial. Exato. Mas acho que se a gente não fizer a tarefa de casa de lidar com essas duas questões, né? Do engessamento do orçamento, né? E desindexação, né, de alguns gastos via salário mínimo, acho que eventualmente a gente vai estar numa situação muito delicada, assim, nós já estamos tendo esse debate, né? Pode ser que a gente consiga aí, ganhar um pouco mais de tempo, mas invariavelmente essa conta vai vir, né? Então acho que acho que é o principal tema que a gente tem que lidar hoje, né? Aí você me pergunta, bom, será que esse governo consegue resolver isso? Eu acho difícil, né? Acho difícil para qualquer governo, não só para esse. Mas é uma discussão que a gente vai ter que ter, entendeu? O que eu acho que pode acontecer é o que eu falei antes, assim, da gente ganhar algum tempo
fazendo ali algum microgerenciamento no gasto, ou de fato combatendo ali fraude. Acho que existe ali alguns excessos, um gerenciamento no gasto público que pode dar para a gente alguma sobrevida ao arcabouço fiscal, mas acho que tem um ponto ali de inflexão, de no máximo ano que vem, num cenário otimista, que a gente vai ter que lidar com essas questões, né? E aí sim, eu acho que se a gente, né, lidando com essas questões, tendo mais flexibilidade orçamentária e endereçando melhor o fiscal, eu acho que isso dá uma possibilidade para a gente começar ali a prestar atenção em outras coisas. É o que você comentou, né? Em algum momento a gente vai ter que discutir isso, né? E parece que a gente sempre deixa para a última hora, né? Reforma da Previdência fala-se desde os anos 2000, reforma tributária, até essa mesmo que passou do Bernardo Api, já está na Câmara há mais de 10 anos. É o fôlego, né, que ele falou. E a gente fica vai tomando sempre, fôlego. a gente vai esperando para quando estiver prestes a explodir, a gente vai... Aí a gente senta faz pra um conversar. puxadinho, né, e vai, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Acho que é isso. Bom, é isso aí. Passamos aqui pelo um pouco do cenário macroeconômico, né, mundial, falamos aqui um pouquinho sobre inflação, juros, um pouquinho das perspectivas, trouxemos isso aqui para o Brasil, falamos aqui um pouco de política, situação fiscal, falamos bastante sobre, né, o desemprego, o salário mínimo, a vinculação do orçamento. Paulo, se você pudesse resumir isso aí em um minutinho, mundo Brasil, quais são as suas perspectivas aí para os próximos, até o final do ano? Não, eu acho que assim, no final das contas, a gente vê um cenário em que o externo, né, ele deve continuar de alguma forma pressionado, né, com juros elevados, embora a gente não ache que isso vá prejudicar muito mais do que já prejudicou. A gente também não espera esse ano, ao menos, um grande alívio vindo do setor externo, né, da economia americana, uma queda de juros. Acho que pode acontecer, mas em parte, mas não é o que está na mesa. E aqui também acho que a gente tem uma discussão difícil nos próximos meses, que é essa questão do orçamento, que é a questão fiscal, mas que acho que não sou pessimista a ponto de achar que a coisa vai de fato degringolar, ou a gente vai de fato discutir. Ainda vale a pena acreditar no Brasil. Eu acho que a gente tenha pelo menos a capacidade de, dada a pressão que a gente tem visto no mercado, a discussão sendo feita dentro da fazenda, de comprar mais tempo. Eu acho que a gente tem essa condição de fazer alguns ajustes que permitam ali uma sobrevida ao arcabouço. E eu acho que isso deve fazer com que a gente faça o que a gente fez ali há muitos anos, em muitas situações, que é um pouco não dar a solução permanente para o problema, a solução devida, mas jogar um pouco o problema para frente. E dado que a gente ainda conseguiu, né, a gente ainda tem conseguido ter um crescimento bom, né, a gente tem uma inflação baixa, tem um saldo comercial positivo, mas na expectativa de que essas coisas se resolvam, né? Acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que enfrentá-las da forma correta, né? E Esther, sua visão como assessora, como nós, assessores de investimentos, como que a Quark pode ajudar os clientes num cenário aí como esse? Bom, com certeza ficando do lado do cliente, né, em momentos, acho que a gente acaba sendo o porta-voz ali, né, de tudo que acontece. Os clientes têm o dia a dia, né, deles, muitas vezes, quase a maioria não consegue acompanhar, né, de perto tudo que está acontecendo, acompanha, mas nem tanto. Então, é importante, né, que a gente sempre esteja próximo também, né, de entender tudo que está acontecendo, enfim. De uma forma traduzir para o cliente, na linguagem do cliente. Com certeza, acho que trazer, assim, uma visão mais fácil também, né, Paulo? Porque, olha, foi uma baita aula aqui, né? Então é isso. Acho que é ficar do lado do cliente mesmo, entender ali qual que é o foco e o objetivo e é isso. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito conteúdo. Tivemos aqui uma aula com Paulo Capelletti, da SPX. Se você ainda tem uma dúvida, não deixe de mandar para a gente. Vamos tentar resolver aqui e trazer melhor informação para você. Não deixe de seguir a gente nos nossos canais, @Quark Investimentos. Temos conteúdos semanais para ajudar você a investir melhor, estar mais próximo do seu patrimônio e tomar melhores decisões. Bom, pessoal, e eu também, em nome da SPX, gostaria de agradecê-los também pelo ótimo bate-papo, eu gostei muito.
E espero que a gente faça mais vezes. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Stephanie. Foi muito legal conversar com vocês. Valeu. Bom, obrigada, pessoal. Vamos para a próxima.